Faz a unha. Espero que nenhum. Depende da religião, né? Que a galera quiser. Você tá com o teu celular aí? Meio tortinho. Acho que eu vou ficar assim. Mas tá bem apoiado. Tá perto. Tem um somzinho? Tá bom? Tá, pode. Nossa, isso que eu tô falando baixo, né? Aí pessoal, mais um Bíblia Live. Vou esperar a gurizada entrar. O somzinho do fundo não tá muito alto, né? Não. É isso aí. Pode crer. Não, né? Tá bem bom. Show de bola. Então compartilhe essa mensagem para que possa chegar alguém. Para que essa pessoa possa ouvir um pouquinho da palavra de Deus. E confesso que eu tenho me alegrado muito de uns tempos para cá, que eu tenho visto mais pessoas cantando. Não digo por causa do Bíblia Live ou alguma coisa assim, mas a felicidade é que as pessoas estão perdendo, ou vamos dizer assim, usando um pouquinho mais dos meios que nós temos para pregar a palavra de Deus. Se no passado nós tínhamos uma facilidade por causa das sinagogas, nas quais nós nos reuníamos, que também praticamente, vamos dizer assim, existem hoje, mas de uma maneira um pouquinho mais diferente, por causa do contexto cultural e inclusive geográfico dos lugares em que vivemos, né? Eu tenho acompanhado muito o crescimento do Evangelho. Pessoas que têm louvado a Deus, não somente com canções, mas com palavras. E espero que realmente isso, se alguém gosta de falar essa palavra avivamento, que ela seja realmente uma realidade em nossas vidas, que a gente possa ver tanto a pregação do Evangelho, não somente com palavras, mas com ações, mas também pessoas empenhadas em servir ao reino de Deus, e não necessariamente ao lado A ou ao lado B. Eu digo isso não por causa de todos, porque muitos eu tenho conhecimento que têm amor uns pelos outros, mas às vezes usamos talvez de interpretações para gerar mais divisões e não proclamar o reino de Deus, proclamar o que Jesus veio fazer, o que Jesus pregou, o que de repente Paulo exortou as igrejas. Então, com muito cuidado e com muito amor, eu tento fazer essa introdução para que não me interpretem mal. Meus irmãos e aqueles que não se consideram, né, irmãos, eu preparei uma pregação que demorou um pouquinho para ser programada. Como vocês viram, talvez no Bíblia Live passado, nós fizemos uma montagem um pouco mais teológica da pregação. Um pouco mais, vamos dizer assim, usando um método de interpretação. Hoje parece que é o oposto. Primeiro a gente vai ler. Nós leremos então a primeira epístola de João, no próprio capítulo 1. Eu gosto muito dos capítulos 1, vamos dizer assim, das cartas, dos evangelhos, porque bem nesse comecinho parece que não só há pessoas dizendo olá, eu sou tal pessoa, isso aqui, aquilo ali, mas vários deles apresentam às vezes uma realidade de contexto e de realidade que estava sendo vivida por eles naquela época. Então, se nós temos uma consideração por João, alguma consideração por Paulo, até nas suas próprias palavras, né, tentamos imitá-los por causa na questão de Paulo imitar a Cristo, talvez nós devêssemos um pouquinho dar essa freadinha e dar mais atenção para a Escritura. Ver que Lucas escrevia para Teófilo, ver que João advertiu, ou no caso exortou, ou no caso amorosamente exortou Timóteo, Tito. Então, essências da palavra que nós descobrimos algumas das nossas, até mesmo doutrinas que pregamos hoje. As cartas de recomendação,
Então todas elas estão inseridas aqui na palavra. Não digo as cartas deles, mas as cartas de recomendação que a gente usa para uma pessoa, para outra, nesse sentido, em nossas instituições. E às vezes não são explicadas para os próprios membros. Bom, há muita coisa para a gente falar nesse sentido. Espero que você tenha achado, então, a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. E em diante. O capítulo 1 inteiro são 10 versículos, então vai ser molezinho para a gente terminar. João começa assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Deixa eu dar uma pausinha aqui então nesses 2 primeiros versículos. É legal que na essência dessa primeira epístola até aparece não uma pessoa se apresentando, eu sou tal pessoa por causa disso, por causa daquilo, mas gosto muito dessa carta e das outras 2 que foram escritas a princípio por João, que aí divergem opiniões se realmente foi João apóstolo, se foi João aquilo, se foi João isso, mas enfim, trazendo a essência do Evangelho, ele começa a falar do verbo pelo meio de onde vieram todas as coisas. No versículo 3, ele continua: o que temos visto e ouvido, e anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Nós notamos um tratamento entre irmãos que de repente não tinham o acesso que hoje nós temos a mandar uma mensagem de WhatsApp, a mandar uma mensagem no próprio Facebook, no Messenger, em algum outro meio de comunicação, que talvez ficava de uma maneira também um pouco longe, assim, né? Às vezes não seria um contato humano de realmente a gente se encontrar. Igual nós vemos Paulo escrevendo a certas regiões: o meu desejo é estar com vocês mais uma vez. Enfim, mas nesse sentido, nessa primeira parte, nesses primeiros 4 versículos, eu vejo João falando justamente de uma parte peculiar da Escritura, onde ele coloca justamente Jesus como o verbo da vida. Então, se lembrarmos lá de João mesmo, não as epístolas, de João mesmo, ele fala, né, que o verbo estava com Deus e era Deus, ou era da parte de Deus. No caso, depende da tradução que a gente usar do grego, né? Bom, continuando, ele fala que ele viu e ouviu. Então, ele estava presenciando coisas naquele momento, seja da parte da sua própria vivência ou do que ele ouvia das pessoas, mas provavelmente então foi uma das testemunhas que viu as maravilhas de Deus, que ouviu sobre Deus, aliás, no caso, sobre Jesus, o Verbo encarnado, e nos traz uma reflexão bastante importante, porque muitas vezes nós duvidamos desse Evangelho. Nós duvidamos disso, duvidamos daquilo, e sempre esses ventos ou essas coisas que tentam colocar no nosso ouvidinho para dizer que isso não é verdade, isso não é aquilo, eles são eliminados quando nós realmente vamos em secreto e pedimos para o Pai: Senhor, me dá sabedoria para entender isso, me dá sabedoria para entender aquilo. Aí nós eliminamos as heresias, nós eliminamos qualquer vento que venha de doutrina de homens, criada por homens, para que você fique preso a isso, fique preso àquilo. Lembre, foi para a liberdade que Cristo te chamou. Continuando no versículo 5, ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu acho que só esses 3 versículos estavam bons para a live de hoje. Por muito tempo eu tenho
mencionado versículos e capítulos dizendo que nós não somos perfeitos e nenhum homem que está nessa qualidade terrena seja. Aliás, na live passada nós discutimos que de repente ser perfeito igual a Deus era fazer o quê? Amar ao próximo. E isso nos torna talvez, eu acho que tão um pouquinho mais longe de conseguir alcançar essa perfeição do que mais perto. Aquela lei tanto descrita por Paulo que não nos dava a oportunidade de cumpri-la porque nós vimos que as pessoas mais religiosas não a cumpriam, tornava-se uma coisa falsa, uma vivência falsa. Porque a lei não justificava ninguém para a salvação, mas através de Cristo nós alcançamos um pouquinho mais dessa realidade. Se dissermos, inclusive, vamos para o versículo 8 lá. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Esse é um dos versículos talvez que eu tenha mais usado nas lives depois de um tempo, por causa das minhas próprias vivências. Não que eu tenha me considerado alguém acima de alguém, mas quando nós não usamos a palavra para exortar, para ensinar, para refletir sobre os nossos atos, a palavra só se torna um livro histórico que aconteceu 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos atrás, aos primeiros vestígios de escrita, seja do grego, do aramaico, do hebraico. Nós ficamos tão perdidos e às vezes não enxergamos a verdade. Igual eu sempre comento, ou pelo menos eu tenho comentado. Terminei. Uma vez no ano. Vamos botar uma estrelinha aqui. Vamos de novo. De novo. Acho que ontem eu ouvi muito negócio do Então, vamos ler de novo esse versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Continuando. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu sempre vou falar bastante de Paulo, apesar de aqui a gente estar na primeira epístola de João, porque como apóstolo, ao qual nós temos às vezes um respeito muito grande, porque talvez foi uma das missões, uma das razões a qual ele foi chamado, era justamente para exortar as igrejas, exortar o povo de Deus com isso, com aquilo. E ele falava da sua carnalidade, que muitos de nós não têm coragem de falar. Não que nós tenhamos que, deliberadamente jogar nossas pérolas aos porcos, ou nesse sentido fazermos um uso desenfreado de palavras nossas que venham descrever os nossos erros. Mas isso ajuda muito a refletirmos sobre a palavra de Deus. Pense você. Vou falar João agora, que é a epístola de João. João, se tem cumprido a vontade de Deus na sua vida? João, você sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida? João, não estou falando de alguém que vem falar alguma coisa no teu ouvido, e pode ser que isso seja verdadeiro, mas não estou falando de uma pessoa que vai dizer que você vai viajar para a África, fazer isso, fazer aquilo. Mas João, pelas Escrituras, pela revelação de Deus, porque sem elas nós talvez não saberíamos quem era esse Deus. João, você duvida que pessoas que deram a vida para que hoje a gente tivesse esse evangelho nas mãos, a gente pudesse olhar essas cartas, a gente pudesse notar, estudar as profecias, ver isso, ver aquilo, conhecer o Verbo encarnado, que eu creio que sempre foi, no caso, pela vontade de Deus que nós conheçamos realmente a sua verdade, que daí no caso dele é verdade, né? Deixa eu tirar as aspas daqui. Porque muitas vezes nós empregamos verdades na palavra de Deus, né?
Mas o convite de hoje é para que a gente olhe para nós mesmos, para dentro. Será que eu, Dudu, estou tão elevado assim que de repente desconsidero uma pessoa? Cometo o mesmo erro da entrar no templo e dizer de voz alta e cabeça, aliás, pensando e tal, mas olhando outra pessoa dizendo, sou melhor que ele, faço isso, faço aquilo, faço aquele outro. Será mesmo? E aí, João? E aí, Dudu? Refletindo então no processo contextual dessa epístola, nós vemos justamente, nós não tivemos a oportunidade talvez de que a maioria dos apóstolos tiveram de realmente conviver com Jesus. Mas eu creio que nós temos uma facilidade hoje de entender quem Ele é mais, por mais que dia a dia a gente descubra talvez uma coisa sobre a sua realidade, uma coisa sobre a sua essência a cada dia, o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele é misericordioso, igual no Salmo 136, né? Nós já temos em algumas versões, mas talvez a tradução que melhor descrevesse a palavra lá não seria misericórdia, mas seria justamente amor. Louvem o Senhor, porque seu amor dura para sempre. Enfim, mas nos atendo, só esse primeiro capítulo de João, da primeira epístola de João, não conseguimos ver, será? Não conseguimos enxergar alguma coisa? Eu podia deixar essa pregação para você fazer. Porque as palavras de Deus são essas. Para que nós reflitamos nelas, para que nós conheçamos elas, para que assim nós possamos conhecer Ele. Se alguém faz alguma coisa por aparência, vai receber já o que está procurando, vamos dizer assim. Mas diante de Deus, o que vale dessa obediência para Ele? Em alimentar os órfãos e as viúvas, em caminhar mais uma milha, do que vale? Ou o que Deus está querendo? Numa humanidade que tem se perdido cada vez mais, onde Dudus, Joãos, Marias têm se entregado deliberadamente, não digo ao pecado, mas à transgressão contra Deus, porque foi através de uma transgressão que o pecado entrou no mundo. E cadê as confissões? Eu não vou pedir para vocês, como regra, abrirem a tela do celular de vocês e confessarem os seus pecados, até porque a gente já conversou disso. Mas eu escrevi uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que talvez tenha bastante versículos da Bíblia inseridos, mas que nós não vamos ler eles literalmente, mas que vai ajudar nós a refletirmos sobre a mensagem de hoje. Poxa, aquele que viu e ouviu Jesus escreveu para nós sobre a essência do amor dele, sobre o Verbo encarnado, sobre realidades diferentes às quais nós não teríamos acesso se realmente isso tudo não tivesse acontecido. Pessoas tivessem derramado sangue, pessoas tivessem se sacrificado por amor a Cristo. Então eu escrevi um negócio aqui pra gente. Tentem ouvir sem julgamento. Eu sei que isso é muito difícil, mas eu digo não o julgamento que é justo, não o julgamento que você vai olhar na palavra e ver se isso está contido na palavra, mas aquele julgamento malicioso, aquele julgamento que já tem o seu preconceito. Finge que você não me conhece. Talvez fique melhor assim. Ó Senhor, me perdoe, porque usei das promessas de Deus para barganhar contigo e testá-lo impiedosamente, enquanto deveria viver com um coração cheio de esperança e humildade, agradecido diante de tudo que tenho. Me perdoe, porque glorifiquei a queda de Adão e Eva, acreditando que a transgressão à sua palavra
poderia me glorificar e me tornar igual a Ti. Me perdoe por tantas vezes buscar falar em outras línguas, não como dom de Deus, mas como alimento para a carne, a fim de saciar o meu desejo pelo poder, ou em demonstrar poder. Me perdoe por não estender a mão para quem necessitava, pois não acreditei quando Deus falou que no outro dia teríamos maná novamente. Me perdoe, não consegui caminhar mais uma milha com muitos dos que conheci, porque olhei para as circunstâncias ou para as provações e nelas não me gloriei e nem vi oportunidade de crescimento. Me perdoe porque o perdoar não coube nas minhas vestes. Olhei para os homens com as mãos sujas, estando no mesmo rio de lama, porque mesmo submergido em água, ignorei a sua palavra, que realmente me lava de todo pecado. Graças à graça. Me perdoe por demonstrar pouca fé, não entrar em sintonia com a vontade de Deus, porque o meu umbigo ou estômago só dizia ao faminto, vá com Deus, mas não ofereci nenhum tipo de alimento. Me perdoe por não realizar a vontade de Deus, apenas porque os costumes e doutrinas de homens têm dominado meu coração. Me perdoe por não carregar a minha cruz. Me perdoe por não lavar os pés de ninguém. Me perdoe por, mesmo depois de tantas palavras, continuar pecando e usando o nome de Deus realmente em vão. Me perdoe. E aí, irmão? Eu sei que até o nome do nosso canal ou do meio que nós estamos utilizando até para poder chegar a mais pessoas, se trata de Bíblia. E é a Bíblia que tem me iluminado para chegar a essas conclusões. Eu poderia citar várias coisas. Poderia citar, me perdoe Deus por não ser um marido melhor, por ser um filho melhor. Me perdoe Deus por tantas coisas. E talvez você possa usar um julgamento malicioso e dizer, olha, então entra no teu quarto e desliga essa câmera. Mas qual é o sentido da mensagem principal? Qual é o sentido que Deus tem dirigido as palavras a você ou qualquer outra pessoa que venha ouvir? Será que temos nos aproximado cada vez mais de Deus ou nos distanciado? Será que de repente, não que a gente vá deixar uma bagunça, nós prefiramos arrumar tanto a casa para, ao invés de estar aos pés de Jesus? Será que nós preferimos realmente fazer parte de um grupo A que exclui o grupo B, o C, o D, o E, o F, o G, o H? Sendo impiedosos com essas pessoas? E eu não falo somente de denominações religiosas. Pode se dizer evangélicas, vamos dizer assim. Mas eu não vejo as pessoas mais sentarem para conversar sobre a palavra de Deus. Que chance grande nós temos de pegar esse vídeo e através dos comentários, comenta o que Deus está ministrando no teu coração. Não ligo se uma pessoa assiste
ou 1 milhão de pessoas assistem? Porque eu tenho certeza absoluta que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Eu tenho certeza que através da palavra de Deus a vontade dele pode ser cumprida. E não o Duduzinho ter milhões de acessos, milhões de curtidas. O Duduzinho ter um nome para deixar um legado, que é o que as pessoas têm mais pregado nesse mundo. Se eu quero deixar algum legado, que seja esse, de que as pessoas sirvam a Cristo e não a mim, não aos meus interesses, de repente não às minhas carnalidades expostas. Porque eu, assim como você, talvez você não considere isso, possuo também esse corpo aqui, e em meus membros o pecado habita. Voltamos para a mensagem, versículo 8 da primeira epístola de João. Não se trata de eu colocar também uma outra estrela dizendo assim: sou pecador e continuo sendo arrogante, continuo sendo isso, continuo sendo aquilo. De fato, nós vamos fazer igual Paulo nos exorta. Vamos eliminar, vamos largar essas práticas. Mas mesmo acontecendo isso, nós somos falhos. Nós vamos errar novamente. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, provavelmente, ou há 1 ano e pouco, eu falei a primeira vez sobre... de uma maneira que eu coloquei hipotética, vamos dizer assim, de pessoas que avançam ao reino de Deus caminhando por uma corda. Uma corda do lado da outra, bem pertinho uma da outra. Relativamente que caiba uma pessoa ali, e outra pessoa do lado, e outra pessoa do lado, e outra pessoa do lado. E quando nós vemos alguém se desestabilizar, nós seguramos na mão dessa pessoa. Só que, como ela está se desequilibrando, é provável que nós dois caiamos. Mas do outro lado tem outra pessoa, que se segurar a mão dela, provavelmente a gente vai se equilibrar. E o que nós vamos pensar? Ah, mas essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo, não vou segurar na mão dela não. Mas o que Deus pediu para você fazer? O que Jesus, o Verbo encarnado, pediu que você fizesse? Eu sei que posso estar falando e não sendo o melhor exemplo, mas é isso que talvez faça com que nós vivamos um pouco diferente. Tentar ser melhor a cada dia, a cada ação, a cada palavra. Não é você se isolar da sociedade agora porque a sociedade está corrompida, porque o homem não ajuda mais ninguém, porque isso, porque aquilo, porque dentro de instituições as pessoas são hipócritas, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo. Não é por causa dessa nossa visão maliciosa de julgamento. Não é por isso que nós vamos a algum lugar, não é por isso que nós fazemos isso. Aliás, se nós globalizarmos tudo, vamos dizer assim, vamos tentar, ou englobarmos, né? Globalizarmos é outra coisa. Englobarmos tudo, nós conseguimos perceber que tudo gira em torno do amor ao próximo, do amar a Deus. E mais uma vez, em mais um vídeo, eu vou enfatizar esse versículo. Vou enfatizar esses versículos. Que amar a Deus sobre todas as coisas, tem um versículo aí que é semelhante a ele. Tem um mandamento que ele é semelhante a amar a Deus e amar o próximo, por mais falhos que nós sejamos, por mais erros que nós possamos cometer. Sejamos aquelas pessoas que perdoem. Pode doer, pode ser difícil, pode te custar de repente a tua fama que você está buscando desenfreadamente, pode talvez até a tua carreira. Mas que nós sejamos igual, se eu não me engano, Romanos, ali depois do capítulo 8, fala, vocês lembram? Lembram da história de Jó? O que Deus fez com ele? Como Deus restituiu?
E talvez eu possa ser um pouquinho herege nessa parte, mas eu quero ir mais fundo ainda. Cadê você? Cadê você que o adora, mesmo as circunstâncias estando ruins? Cadê você? Cadê eu? Que vai entoar louvores porque está triste? Cadê você que vai cumprir a palavra de Deus? E não somente fazer parte dos ventos ou das ondas que estão por aí. Não quero ser chamado de alguma denominação. Se um dia eu for chamado, eu quero que seja aquele nome de gozação que eles usavam para aquelas pessoas que seguiam a Cristo, que seja cristão. Apesar do termo estar tão deteriorado pelo tempo, pelos costumes, por quase não enxergarmos mais Jesus Cristo dentro das pregações, mas que hoje a gente olhe para um capítulo da Bíblia, um capítulo de uma carta, e consiga perceber tantas coisas. Nessa primeira epístola de João a gente já foi lá para João, ao próprio Evangelho. Nós fomos para as epístolas de Paulo, não somente uma, mas duas pelo menos. Nós não fomos só para as palavras de João, outro João e Paulo, a gente foi para as palavras de Jesus. E acima de tudo a vontade de Deus, para você que considera ou não Jesus Deus. Não digo numa pessoa só, mas no sentido, seja de trindade, eu não gosto mais de usar essa palavra, mas necessariamente desse Deus que se demonstra misericordioso, que nunca abandonou o homem mesmo quando ele pecou, sempre deu um chão seguro por onde ele pudesse andar, anunciou para que nós largássemos as práticas malignas que nós estávamos fazendo, anunciou que Ele era o Deus que nos ajudava, que nos levava pela mão, que nos dizia: eu te levantei. Ele era o Deus, Ele é o Deus. Ele é o Deus que disse, que desceu encarnado, que após mesmo ser morto e crucificado por quem gritaria, assim como eu, provavelmente, crucifica-o, não nos deixou órfãos, enviou o Espírito Santo. Ele realmente, sem dúvida, eu não sei explicar. Talvez não consiga compreender ainda. Mas é aí que eu encontro o significado da palavra misericórdia, da palavra amor. Da palavra fidelidade. E quando nós discutirmos alguma questão que realmente precisa ser discutida, que nós sejamos francos. Que nós falemos a verdade. Porque se um dia eu chegar com a palavra de Deus, seja com uma ou duas testemunhas, e falar para meu irmão: olha, talvez esse teu procedimento está afetando a todos que estão em sua volta, está afetando principalmente você, ele possa olhar com um pouquinho mais de carinho para isso. Mas mesmo assim, se ele for a pessoa que vai me dar um tapa do lado do rosto, que eu seja a pessoa que possa oferecer a outra face. Assim como eu errei, assim como você provavelmente errou, e assim como nós provavelmente vamos errar, não coloquemos níveis de pecados diferentes. O pecado é sempre pecado. E é difícil vocês ouvirem isso às vezes de mim. É difícil vocês ouvirem isso saindo da minha boca. Porque eu sempre falo de formas diferentes. Talvez para não ser uma mensagem muito agressiva, mas eu nunca deixei de pregar a verdade. Eu nunca deixei de pregar tudo isso. Mas sempre que nós vamos apontar o dedo para alguém, sempre que nós vamos olhar o erro do outro, que a gente deu uma conferidinha aqui, né? Bem no cantinho do olho, ou na venda que está sobre os nossos olhos, na trave que está sobre os nossos olhos.
certo? Então que nós não façamos Deus mentiroso. Você crente, você pessoa que realmente diz que crê em Deus, que olhe para a primeira epístola de João, no primeiro capítulo, e releia esses 3 versículos que, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque se dissemos que não temos cometido pecado, fazemos um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Por muito tempo, a igreja de Deus em seu total, ela cometeu atrocidades, derramou sangue inocente, fez isso, fez aquilo, os homens em si, né? Porque eu creio que a verdadeira igreja de Deus, por mais que venha cometer um errinho ou outro, ou grandes erros, ela sempre vai tentar cumprir a vontade de Deus. Só que eu não vou dizer que esses homens não faziam parte da igreja de Deus, de maneira nenhuma. Lembra da cordinha lá que eu estava falando? De segurar na mão? Se essa pessoa estivesse do meu lado, o que eu faria? Deus amou somente uma parte do mundo, assim como algumas doutrinas pregam? Só um grupo seleto de pessoas? Ou Deus amou a criação inteira dele? Deus a deixou livre para escolher. E mesmo errando, a gente já conversou sobre isso, Ele sustentou essa criação. Ele tem sustentado essa criação. E hoje Ele pode estar chamando você. Você que já creu em Deus, que talvez hoje pense, mas é muito complicado, é um livro muito grande, teve pessoas que dentro de instituições me feriram, tem pessoas que pregam e não fazem, pessoas que só têm uma fé que é só realmente uma fé, ela não possui obras, e aí o que eu vou fazer? Você notou o que eu estou falando? Não, eu não sei se dá para notar. Você está arranjando uma desculpa para não servir a Deus. Assim como às vezes eu acho. Vou achar alguma imperfeição, talvez em algum lugar, para dizer assim, não vou mais servir a Deus. Não vale a pena isso. Olha o tanto que eu tenho que estudar sobre isso, sobre aquilo, vou ter que ler aquele livro enorme. E agora? A gente já conversou uma vez sobre isso. As pessoas não querem se aproximar de Deus. Elas querem saber o quão longe elas podem ficar de Deus. Desobedecendo, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu não quero saber se eu beber o vinho vai me trazer algum malefício ou para quem está em minha volta. Eu quero saber se em alguma parte da Escritura eu posso tomar o vinho porque eu gosto disso, porque é não sei o que e tal. E mesmo Deus não tendo proibido, não tendo até o Paulo aconselhado a Timóteo para eles não serem justamente fazerem uso de vinho, mas nessa questão mais por ser prudente. E a gente pode respeitar o contexto da época e das bebidas, do jeito que eram processadas, enfim. Mas não use disso ou daquilo para defender a sua carnalidade. Se a igreja de Deus e os homens que dizem pregar a palavra de Deus, assim como eu, por exemplo, posso me dizer que estou pregando a palavra de Deus, assumissem-se pecadores, já seria meio caminho andado. Porque esse é o caminho para o arrependimento. Esse é o caminho para não dizermos que somos isso, somos aquilo e formarmos uma capa de hipocrisia. Onde as pessoas olham para nós, mas não veem a Jesus, não veem a Paulo, que disse para imitarmos a ele porque ele imitava a Cristo. É lamentável. Eu sei que muitas vezes você vai pensar, meu Deus, eu já tentei tanto. Eu fiz isso, fiz aquilo, fui atrás, mas não consigo. Calma. Aquele que começou a boa obra em você será fiel para cumprir. Quem foi que começou? Foi o Dudu? Não, nunca. Foi quem então? Quem começou a boa obra em você? Se fosse o Dudu, meu Deus. Eu teria que orar, vocês teriam que orar daí dizendo meu nome daí, né? Igual diz o Zé Bruno, né? Orar, falei-me Zé Bruno por causa disso, por causa daquilo. Isso é besteira. Em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano,
um dos fiéis chegou aos pés de um dos apóstolos e se ajoelhou, e o apóstolo falou para ele assim: epa, levanta daí, que eu também sou homem. Nós temos aprendido a idolatrar pessoas. E eu não digo honrá-las, porque quando nós idolatramos elas, nós não honramos a elas. Nós estamos honrando ao nosso desejo de querer formar uma divindade, de formar um Deus aqui na Terra. E o único que deveria receber essa glória, nós desobedecemos. Às vezes deliberadamente, infelizmente. Eu já estudei bastante sobre doutrinas de diferentes religiões e eu não vou sujar o nome de alguém, o nome de alguma pessoa que viveu no passado, idolatrando ela. Eu vou honrá-la, vendo que foi uma pessoa provavelmente cheia de valores. Foi uma pessoa escolhida por Deus. Foi uma pessoa que talvez teve uma vivência que eu não tenho, eu não tive, talvez não teria oportunidade por já ter acontecido certas coisas na história. E talvez através daquela pessoa, justamente daquela pessoa, nós podemos ver o Rei, o Salvador, crescendo com saúde, com tamanha inteligência, que discutia com os mestres do templo, crescendo um homem bom. Então, no caso, eu não vim falar sobre essa religião específica, mas eu vim falar pelo motivo que somos religados a Deus. Tem tanta coisa para ser falada, tem tanta coisa para ser feita. Então, quando desligar dessa câmera aqui, talvez você, talvez eu espero que nós continuemos servindo a Cristo, continuemos tentando seguir esse caminho. E lembre que o culto, a reunião de vocês, não é somente das 7 às 8, 7 às 8h30, 7 isso, enfim, o horário que for. O culto a Deus é a nossa vida integral. E o que nós temos feito com ela? Show? Então que Deus tenha falado no seu coração. Eu não sou merecedor de repente estar anunciando isso, mas há uma obra que até os anjos que gostariam de ter feito. Ele deu o evangelho aos pobres. A pregação do evangelho aos pobres. E eu espero que esse evangelho, não o Dudu, possa alcançar você. Que esse Jesus que tem olhado para você com misericórdia, olhando para todos nós com misericórdia, mesmo apesar de todos os nossos erros, você possa enxergar esse Jesus. Não vou dizer que você possa encontrar esse Jesus, porque quem está perdido somos nós, estávamos perdidos éramos nós. E é a própria palavra dele que nos lava, que nos mostra o seu sacrifício e o que ele quer de nós. Show? Espero então de todo o coração que a gente vá em cima desse evangelho, que a gente realmente estude a palavra de Deus e não fique somente no me disseram isso, me disseram aquilo. Eu não consigo parar de falar agora. Eu sei que tem muitas pessoas, até mesmo nós, lembra que eu falei ali na carta, Não Me Perdoe, que buscam Deus por interesse, mas que nós não sejamos essas pessoas. Inclusive falando isso, porque tem pessoas que pregam o evangelho até por contenda, assim como Paulo já falou. Mas que nós possamos olhar para esse evangelho como a possibilidade de encontrarmos Jesus. Sabemos quais foram os passos dele, o que ele ensinou, o que ele falou, o que ele
levou para o povo, que motive no nosso coração a pesquisar então quem eram esses fariseus, quem eram os escribas, como que é feito, como que foi feito, como que é a história dos judeus, por que eles pediam para os discípulos de Jesus lavar as mãos, por que Jesus exortou eles dizendo que não é o que está ali fora que contamina o que entra de fora para dentro, que contamina o homem, mas justamente o que sai de dentro para fora. Enfim, sejamos mais discípulos de Jesus e menos qualquer outra coisa. Show? Valeu, galera. Compartilhem essa mensagem se vocês acham que ela pode chegar a alguém. Valeu.